Estamos ao vivo, pessoas! Só pessoas! que não! Nós estamos ao vivo, vocês estão assistindo a gravação da nossa conversa, já que a nossa convidada não poderia estar nesse horário. Mas hoje é terça-feira, dia 12 de setembro, 20 horas, e estamos ao vivo com mais uma live do Ministério Adorarte. Nós somos Gi e Naira Amorim, nós somos o Ministério Adorarte. Se você não conhece o Ministério Adorarte, conecte-se às nossas redes sociais, que são... Instagram, Facebook, @adorarteonline. Tá Computador trocado tá aqui mal, hoje. você trocou. E no YouTube, Ministério Adorarte. isso aí. Ok, pessoas, muito bem, com emoção, mesmo sendo Sim. gravado, foi com emoção, né? Ontem o nosso computador deu sinais de morte aqui, e aí teve que correr atrás aqui para resolver, e estamos fazendo os ajustes aqui, por isso que a Gi foi nas redes sociais do lado errado aqui, não acostumando ainda aqui, estamos adaptando. Vamos lá. A nossa live de hoje, nós estamos no mês de setembro e você já deve ter visto alguma coisa por aí do tal do Setembro Amarelo. E tem gente que não sabe o que é isso. Bom, então que essa live vai ser esclarecedora para você. E alguns já sabem que Setembro Amarelo, porque é um mês de prevenção ao suicídio. E então, nós vamos, na nossa conversa hoje, falar não somente da prevenção ao suicídio, mas também da pós-venção ao suicídio. Então, se você nunca ouviu essa palavra, fica de boa. Nem o dicionário no computador sabe o que que é. A gente coloca lá, ele coloca como se estivesse errado. Então, fica tranquilo, essa palavra existe sim e você vai saber o que é isso hoje. A nossa convidada... Quem é a nossa convidada? Nossa convidada hoje é a minha xará, a Gisele Martins. A Gisele é psicóloga, pedagoga e tem formação em tanatologia. Tanatologia, ciência que estuda os aspectos da morte e o morrer, entre eles estudar e entender e atender enlutados. Tem especialização em psicologia da saúde e hospitalar, especialização em saúde mental, especialista em humanização e cuidados paliativos e mestrado em teologia, com ênfase em administração e cuidado pastoral. Tem experiência em saúde pública, privada e militar. Como professora universitária há mais de 10 anos, atualmente leciona na Faculdade Fidelis, no curso de Psicologia, e é orientadora de TCC e estágio na Fabapar. É psicóloga clínica com enfoque de atendimento a pacientes enlutados, transtornos de humor, como depressão, bipolaridade, transtornos ansiosos, entre outros quadros de crise emocional. E faz parte da ABEPS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Nasceu em lar cristão e é membro da PIB Curitiba, onde atua em 2 ministérios, o Ministério de Oração e no Ministério Seara, que se subdivide em várias áreas, e ela atua na área de capacitação. Legal, e a Gisele já é sócia aqui. Hoje está fazendo a quarta live com a gente, então vamos compartilhar com vocês aqui. Carimba, que é sócia tetra. Quarta live da Gisele com a gente aí, gente. 4 estrelas. Gisele, muito bem-vinda, muito bom dividir tela contigo novamente. Fique à vontade para dar a sua saudação àqueles que estão nos assistindo. Boa tarde, boa noite, quando forem assistir, né? Agora é rumo ao Penta, né? E estamos aí, né, à disposição de vocês. Eu fico muito feliz de estar podendo dividir com vocês tudo que eu tenho estudado durante esses anos, né? Esse ano eu completo 20 anos que eu me formei, então é uma caminhada, é uma construção, porque aí você começa a atender uma coisa e vê que não estudou tanto, daí precisa estudar mais um pouco, e aí uma coisa vai amarrando com outra, né? Tudo isso que eu venho estudado é por necessidade mesmo. E eu fico bem feliz de poder contribuir. Eu acredito que são temas bem sérios, que precisam ter responsabilidade e compromisso de qualquer pessoa que queira se dispor a ajudar,
de procurar ter o mínimo de conhecimento para poder acolher de forma mais adequada, né? Muito bom, muito bom. Então fica aqui por nossa casa aqui, Conta. por nossa conta. Por nossa conta, a hashtag Gisele na fogueira. Eu falei para vocês que deu problema no computador aqui, né? A pauta estava toda prontinha e tal, e nós tivemos que trocar o HD e a pauta ficou no HD antigo. A gente entrou aqui, tá bem? Deixa eu abrir a pauta, A pauta que não existe mais. Pois é. Então, nós lembramos algumas perguntas aqui, aí a fogueira vai ser isso, né? Das perguntas espontâneas surgindo aqui no decorrer da nossa conversa. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos aqui entender o que é a campanha do Setembro Amarelo, Gisele. Então, né? O suicídio, ele, infelizmente, ele é real. As pessoas, durante muito tempo, por diversos motivos, né? Elas acreditaram que não precisava falar, que era errado, falar sobre o assunto. Mas o que que os estudos mostram, né? Que você não falar acaba aqui trazendo uma falta de conhecimento para a prevenção. Então, o que que se entende pela campanha do Setembro Amarelo, né? Que se deve falar sim, mas com responsabilidade. Vários países já há muito tempo, elas já estão buscando formas de prevenção, formas de cuidado, e a campanha do Setembro Amarelo, no final de 2003, 2004, foi feita então uma pesquisa que no mundo inteiro o número de suicídio vem aumentando. Mas a campanha no Brasil só chegou em 2014 e 2015. Então, a campanha ela visa a conscientização da seriedade do assunto, tudo que envolve o suicídio, mas principalmente o enfoque sobre a necessidade de tratamento médico e psicológico. Ok, e qual é a diferença, se existe, a diferença entre essa campanha do Setembro Amarelo e a do Janeiro Branco? Até eu nem sabia Isso. dessa do Janeiro Branco. O que que é isso? A do Janeiro Branco, ela trabalha as formas de saúde mental como um todo, né? Porque a saúde mental, o que que é? É o bem-estar, é o equilíbrio entre as nossas emoções. Equilíbrio não quer dizer ausência de problemas, mas quando a gente fala em saúde mental, é a forma mais adequada de você enfrentar as dificuldades, não é negar os problemas, né? Não é querer usar aquelas frases motivacionais que, eu deixo a tristeza para amanhã, eu sou forte, eu sou poderoso. Então, a campanha do Janeiro Branco, eu ia falar Janeiro Amarelo, né? A campanha do Janeiro Branco, ela visa essa conscientização de qualidade de vida, da importância dos relacionamentos interpessoais. Então, por que janeiro, né? Porque você inicia o ano cuidando da sua saúde mental. No Setembro Amarelo, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que visa especificamente a prevenção da morte autoprovocada. Então, é uma campanha muito séria que, infelizmente, quando chegou aqui no Brasil, não se falava sobre suicídio. E aí, quando começaram a falar de qualquer jeito. Então, se vocês forem olhar campanhas mais iniciais que teve ali em 2014, 2015, o que tinha de post, olha, se você quer desabafar, se você quer falar sobre como você está se sentindo, eu ofereço o meu Facebook, né? Ofereço as minhas redes sociais aí para você estar desabafando. E isso, na verdade, tornou a coisa pior. Porque não se trata de estar chateado, de estar emburrado aí com a vida, como se fosse uma pessoa carente e que precisava só de um pouquinho de atenção. Ainda existem pessoas que olham o suicídio sobre esse aspecto. Tratam uma pessoa que está em extremo sofrimento psíquico como se fosse uma pessoa mimada que só falta abraçar e que está tudo resolvido. E não, o suicídio é um fenômeno multifatorial, seríssimo e muito grave. Por que multifatorial? Porque nele você vai englobar aspectos físicos,
aspectos sociais, aspectos morais, aspectos sociais, psicológicos, psiquiátricos, e esses fatores, né, eles se relacionam ao longo da vida. Então, o que que acontece? É uma combinação de coisas ruins que vão acontecendo na vida dessa pessoa que está em intenso sofrimento psíquico. Então, não estar pensando em suicídio, não é para chamar atenção, não é, quem quer fazer, faz, não fica falando. Então, são frases desse tipo que vem acompanhando durante tanto tempo que, em vez de atrapalhar, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Então, quando a gente fala da campanha do Setembro Amarelo, visa não só mostrar a importância do acolhimento, mas a importância do que é o fenômeno. Que quando a gente fala assim, mas então você tem que ter mais empatia, isso a gente tem que ter de janeiro a janeiro. Mas quando fala dessa empatia, é para a gente ajustar a nossa escuta de que aquela pessoa que está em intenso sofrimento psíquico, ela tem ideação e planejamento de morte. Então, a gente precisa levar essa pessoa para um tratamento. É diferente de você estar chateado e você oferecer a sua escuta e aquela pessoa fica aliviada, ela volta à vida dela normal. Agora, quando se trata de tentativa de suicídio, é muito sério e as pessoas precisam entender que não dá numa conversa, não é uma questão de desabafo. Se ela desabafar, ela vai estar falando de pensamentos de morte. E aí, como que uma pessoa leiga vai poder ajudar tecnicamente a algo tão grave? E muitas vezes, o que que acontece? A pessoa se dispõe a querer ajudar, mas tem frases que acabam piorando, né? Por exemplo, você não pode falar isso. Se ela não falar, como é que você vai saber para poder ajudar? Recriminar essa pessoa é pior. Ou então usar frases soltas, né? Como a gente vê por aí, você não está sozinho. Ele está sozinho, porque um dos maiores sintomas da depressão ou né, dessa questão do pensamento suicida é justamente se sentir sozinho, né? E aí, quando a gente fala assim, ou da pessoa que está com depressão, ou a pessoa que está tentando suicídio, não é a mesma coisa? Não. Nem todas as pessoas que têm depressão vão morrer por suicídio, tá? Acontece que a maior parte das pessoas que tentam suicídio, elas apresentam sintomas depressivos graves, mas em decorrência da falta de um diagnóstico ou da falta de um tratamento correto. O que é esse tratamento correto? Medicação, psicoterapia e muitas vezes internação. Então, quando a gente fala, né, dessa questão do Setembro Amarelo, é muito sério as pessoas entenderem a importância do tratamento. Só que aí, quando chega nessa época, as pessoas lembram das coisas que deveriam ter feito antes, para não chegar nesse nível. Por isso que é a diferença do Janeiro Branco, porque no Janeiro Branco é para você incentivar essa qualidade de vida, relacionamento interpessoal. Pode procurar tratamento antes para relacionamento interpessoal? Claro que pode. Mas quando se trata de Setembro Amarelo, a gente precisa enfatizar que nesse ponto, aí não tem jeito, tem que entrar no tratamento completo. Tá? E vários estudos mostram, né, que pessoas que já tentaram suicídio, elas têm um risco maior de tentar novamente, caso elas não façam um tratamento, porque elas podem aliviar aquele sofrimento, porque é bem ambíguo o que a pessoa sente, né? Sente aquela vontade de acabar com tudo aquilo que ela está sofrendo, como também de viver. Acontece que o desespero, o desamparo e a desesperança, esses três itens, eles são muito fortes nesse momento que a pessoa está passando. Sim, sim. Você usou um termo aí que aí me fez lembrar de uma outra pergunta. Falar em cometer suicídio é errado? É. Por quê? Porque são terminologias que aos poucos as pessoas vão aprendendo, né? Quando a gente fala cometer suicídio, ela vem ligado a crime, né? A crime ou a pecado. Opa, pera lá. Você não fala que cometeu um câncer, você não fala que você cometeu uma diabetes, né?
Então, o suicídio, ele remete a um sofrimento psíquico, que não é culpa da pessoa que ela está desenvolvendo aquilo. Então, quando a gente fala cometer, ó, cometer adultério, cometer um pecado, mas então não é pecado se matar? A morte, né, matar alguém é errado, mas a gente tem que levar em consideração o sofrimento psíquico que a pessoa se encontra. Então, eu acredito que tem muito julgamento e pouco acolhimento. E esse acolhimento precisa vir com o entendimento, porque às vezes a gente quer ajudar e acaba falando coisas que não deve, né? Então, como é que a gente se refere, né? Morreu por suicídio, né? A tentativa de suicídio ou o ato em si, né? Mas procurar observar que além disso tudo, né? A gente precisa ficar atento a esses sinais que a pessoa muitas vezes pode dar, mas às vezes ela não dá sinais. Então, a gente tem que cuidar para não colocar, vamos dizer assim, quando fala lá no material, né, da OMS, que todo suicídio ele pode ser prevenido. Não é bem isso que está escrito lá. Porque senão você coloca mais peso ainda nas pessoas que ficaram ali enlutadas, né? Porque o que que a gente percebe? Uma cobrança da sociedade. Você não pode adoecer, e aí quando ela adoece e ela morre, como é que você não viu isso? Então você sente cobrado para não ter e depois por que que não acolheu? E quando a OMS fala que a gente pode prevenir, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que quanto mais a gente tem conhecimento a respeito do que é uma depressão, o que é um transtorno bipolar, o que é um transtorno de ansiedade, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Aí a pessoa tem a chance de ter mais acesso e culturalmente menos preconceito a procurar uma ajuda. Então, ter certeza absoluta que se eu falar ninguém vai morrer, a gente nunca vai ter isso para doença nenhuma. Nenhum tipo de doença que leva à morte, a gente consegue ter esse controle a respeito. O médico pode falar assim, você tem 2 meses aí com o teu câncer. Pode durar 2 anos, 20 anos, 2 dias. O controle da morte ninguém tem. Agora, quanto mais conhecimento a gente tem e quanto mais acesso a tratamento, mais a pessoa pode se sentir encorajada a buscar ajuda, a buscar um tratamento adequado precocemente, né? Muito bom. Deixa eu ver, cadê a pauta? Quando você falou desespero e desesperança, tem gente que confunde, acha que falar desespero é não ter esperança. Qual seria a diferença? Você colocou na fogueira, né? Olha, eu posso ter esperança que algo vai acontecer de bom, mas quando eu perco a minha esperança, que eu já não acredito mais, eu posso entrar também em desespero, né? Então, o que que acontece? É para mostrar que o quadro é muito grave, porque em algum momento da vida nós podemos ter um dos três. Eu estou desesperada, né? Mas assim, o desespero, ele remete muito àquela coisa onde a pessoa não consegue pensar, não consegue raciocinar, desespero. Não tem nem palavra para explicar o que seria um desespero, mas é aquela coisa onde a pessoa não consegue racionalmente se acalmar para refletir o que está acontecendo. A desesperança, eu diria assim que a pessoa ela está passiva diante da possibilidade de não acontecer nada de positivo, tá? E ela pode estar lá sentada, quieta, conversando, mas ela não acredita mais naquele futuro. E o desamparo, porque ela sente uma solidão profunda. Por isso que a frase "você não está sozinho" é inútil. A gente tem que. Eu fiz até um post lá no meu Instagram a respeito dessa frase. Para uma pessoa que está em profundo desespero psíquico, né, sofrimento psíquico, a gente precisa ter ações práticas e não frases soltas. Porque quando a pessoa ela está nesse nível, não adianta falar para ela, olha, você tem que marcar uma consulta. Você vai ter que marcar a consulta. Você vai ter que ir junto com essa pessoa, porque ela não tem condição. Uma pessoa que é atropelada, não tem como ela ligar
para a ambulância ou ela ir lá pegar um Uber e ir para o hospital. Alguém tem que fazer isso, né? Então, quando a gente está falando de prevenção do suicídio, a coisa ela tá feia. E muitas vezes a pessoa ela vai precisar dessa ação, dessa ajuda. Então, essas três coisas significam que ela está sob uma solidão, um vazio, um desespero, muito grande, onde as três coisas que sozinhas elas já são ruins, imagina tudo junto, né? Porque o que acontece? Existem níveis, tá? Existe um pensamento sobre morte, que é bem comum em todos os seres humanos, em alguma época na vida. Então, pensar sobre morte é algo comum. Agora, quando você começa a pensar sobre morte como possibilidade de fim dos teus problemas, aí acende uma luzinha. E quando esse pensamento começa a ser mais frequente, então acendem mais luzes. Então, o que vai acontecer? Existe o pensamento, existe a ideação, que aí já começa a ficar bem grave, o planejamento, e aí a tentativa. E aí o ato. Então, o que acontece? A gente precisa perguntar. Né? O nosso canal aqui, né? Eu já sou nosso aqui, né? Porque eu já sou sócia, mas ele é assistido por muitas pessoas que trabalham com o Ministério de Aconselhamento. Então, tem que prestar bastante atenção, não deixar a pessoa a falar daquilo que ela está sentindo sem recriminar, porque senão você não vai conseguir descobrir o que ela está sentindo. Porque ela acha errado aquilo que ela está sentindo e ela não fala. E uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes, que tem um triângulozinho: sentimento, pensamento e comportamento. Eu preciso alinhar essas três coisas. O que eu sinto, não tenho controle, senti. Agora, o que eu penso a respeito daquilo que eu estou sentindo? E aí dá tempo de você fazer uma modificação no seu comportamento. Quando eu sou recriminada, então eu sinto e guardo aquilo para mim. Se é uma coisa ruim, aquilo vai aumentar de tamanho. Então vai passar do sentimento para o comportamento. A maioria das coisas erradas que a gente faz é porque passou direto do sentimento para o comportamento. Não teve reflexão. E quando a gente fala de depressão, depressão não é sinônimo de tristeza. Eu ainda escuto muitas pessoas falando: o fulano está chateado, ele está depressivo. Não é a mesma coisa. A depressão é uma doença neuroquímica, disfuncional, né? Multifatorial, e que ela pode vir ou não com sintomas de tristeza, tá? A tristeza, ela tem nome e sobrenome. Você sabe de onde vem a tristeza e por que ela existe. E ela tem utilidade. Porque a tristeza faz você amadurecer, faz você crescer, ela faz você reconhecer onde você errou, mas ela vai embora. Ela não destrói a tua autoestima, tá? Agora, a depressão, imagine se a pessoa tiver já alguns problemas, se ela já estiver triste, se ela ainda desenvolver a doença. Então, a tristeza, ela vai embora. A depressão, ela vai ter diversos sintomas físicos, então a pessoa tem sentimento de uma fadiga constante, um peso no corpo, né? Pode comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos, tem problema de concentração, ela sente muitas vezes o pensamento mais lento. Então, ela não é uma doença onde você pode dizer assim: mas você tem tudo, por que você está assim? Não se trata do que você ter ou não ter, não é doença de rico, é doença de ser humano, inclusive de criança. Você, mas o que a criança fez para ter? Não fez nada, ela é doença. Então, ela pode vir em qualquer idade. Acontece que o contexto social que a pessoa está inserida, por isso que fala que ela é multifatorial, o contexto social que essa pessoa está inserida, vão aparecer os sintomas relacionados àquele contexto. Então, quando a gente fala de fatores de risco e fatores de proteção, vai depender muito do estilo de vida da pessoa. Porque o mesmo fator de risco para um pode ser fator de proteção para o outro. Por exemplo, a questão da espiritualidade. A espiritualidade, ela pode ser um problema, como ela pode ser a solução, né? Auxiliar nessa solução. Como que ela pode ser um problema? Quando é uma fé
entre aspas aqui, fanática, punitiva, coloca mais culpa ainda em relação à pessoa, você está em pecado, por isso que você está assim, julga, traz muito julgamento, tá? E pode ser um benefício, por quê? Porque se você prestar atenção, né? Porque a espiritualidade e a religiosidade também tem diferença. Aí você vai abrindo as caixinhas, né? A tua espiritualidade é a tua conexão com Deus. A religiosidade pode ser uma das expressões dessa espiritualidade. Então, se você está bem equilibrado nessa parte, você está em convívio com outras pessoas. Então, não quer dizer que você não vai adoecer, mas no meio de outras pessoas, você e outras pessoas vão conseguir perceber que não está legal. E aí vai procurar ajuda. E o benefício de ter o acolhimento é que mais pessoas poderão te acolher. E não quer dizer te proteger de não ter. Essa é uma das diferenças. Então, o fato de você ir na igreja ou não ir na igreja não te protege de ter ou não ter. A diferença é que quando você está inserido em algo que te faz bem, algo que te leva para cima, te dá esperança. Mas espera lá, e a desesperança como é que fica? Por isso que no adoecimento a pessoa ela vai perdendo tudo isso. Por isso que ela precisa do tratamento para ela voltar a ter a esperança, para voltar a se sentir amparada, para voltar a não ter esse desespero. Então, por isso que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai entendendo o que é esse multifatorial. Mais conhecimento e menos preconceito, né? E muito bom. E você já falou algumas coisas aí, algumas coisas que não se deve falar quando, quando você está lidando com uma pessoa, convivendo com uma pessoa nessa situação. Como deve ser feito, então, a abordagem numa situação dessa? Como que a gente deve acolher uma pessoa nessa situação? Então, o que a gente precisa entender, né? Quando fala, né, frases típicas, né? Não quer dizer que se você falar assim, que vontade de sumir, que quer dizer que você quer morrer. A gente precisa sempre analisar o contexto daquilo que a pessoa está falando e a quantidade de vezes que aquilo é falado, tá? Porque o que acontece? Uma das primeiras coisas é começar a ler a respeito. Eu posso até indicar depois, no final, alguns livros, porque a gente precisa de conhecimento, tá? Como o nosso público aqui, a maior parte é religioso, né? Cuidar muito para não espiritualizar, tá? Porque se trata de doença e se trata de um contexto que tudo vai ficar ruim. Uma pessoa que está doente, ela não tem vontade de cantar, e isso serve para qualquer doença. Uma pessoa que está doente, ela não tem vontade de fazer as coisas. Só que na depressão, porque o que a gente vai falar? Essa questão do suicídio, ela é o ápice do sofrimento, tá? Então, a pessoa, ela não começou a pensar nisso hoje, tá? Então, é o ápice do sofrimento. Existem outras coisas que vão acontecendo. Então, a gente precisa primeiro entender como é que essa pessoa está. E nesse acolhimento é deixar a pessoa falar sem julgamento, sem criticar, sem interromper, né? E ajudar a procurar ajuda, tá? Porque muitas vezes vai precisar de uma medicação, vai precisar de um acompanhamento profissional. Descarta o acompanhamento espiritual de jeito nenhum. Só que uma coisa tem que acompanhar a outra, tá? Orar pela pessoa é importante, acompanhar, fazer uma visita. Então, isso traz esperança para a pessoa, traz um conforto. E aí, conforme a medicação vai fazendo efeito, ela vai se equilibrando, ela vai trazendo, percebendo esse cuidado, que aí sim ela vai entender que ela não está sozinha. Mas é naquele cuidado, né, de não querer criticar o tratamento que a pessoa está fazendo. Você está assim por causa desses remédios. Você está assim, você não precisa internar, isso é falta de Deus. Então, esse tipo de coisa, ele acaba atrapalhando a pessoa de procurar ajuda. Todo mundo vai precisar internar? Lembrando que existem níveis. Não, o internamento ele vem quando ele tem um risco muito grande. Tá? E aí a gente precisa entender que aonde entra o nosso apoio?
em buscar conhecimento, em buscar visitar essa pessoa, procurar incentivar essa pessoa a fazer mudanças na vida dela. Porque onde entra o tratamento psicológico? O tratamento psicológico é para auxiliar ela a enxergar a forma como ela vive, através da psicoterapia, através dos instrumentos que a gente tem, para auxiliar nessas modificações. Só que só vai funcionar isso se ela estiver bem medicada. Porque aí a gente está falando de doença. E o cérebro, né, ele entra em colapso. Porque o que que acontece? Se o suicídio, né, tudo que envolve suicídio é o ápice do sofrimento, a pessoa não consegue raciocinar direito. Então, ela vai precisar primeiro da medicação. E aí, com a medicação entra o acompanhamento psicoterapêutico, acompanhamento espiritual, todo o acompanhamento. O que acontece é que a gente vem numa cultura que quer solução simples e única, tipo mágica, para um negócio para lá de complexo. Então, você reduzir o suicídio a um único problema e uma única solução é totalmente errado. Certo. A que sinais nós precisamos estar atentos? Existem pessoas que são mais caladas, né? Mais introvertidas, e com essa situação agrava isso, a pessoa se fecha mais ainda, né? Mas mesmo se a Uhum. pessoa não verbaliza, há que sinais que a gente deve ficar atento? Então, né, são diversos os sinais e os não sinais. Por isso que colocar a responsabilidade, né, de que a gente tem que dar conta de tudo, impossível. Porque vão ter pessoas que não vão dar sinais. E aí não tem o que fazer, né? Quando a pessoa não dá sinal. Por isso que a gente precisa mudar a nossa cultura de deixar mais, entre aspas, né, normal você procurar ajuda, não quando a coisa está assim, mas muito cedo, né? Por exemplo, a pessoa que é extremamente fechada, a pessoa que é extremamente reservada, tá? E aí a gente vê uma questão muito cultural. Eu vi uma figurinha, que você procura aí, você acha na internet, que são duas maçãs conversando, e as duas estão com máscaras, né? E uma delas ela está triste, mas ela está com a máscara de feliz. E aí a gente percebe que existe uma romantização nesse comportamento. Ah, ninguém sabe as dores que eu sofro. Então, esse tipo de cultura que o brasileiro tem, de fazer de conta que está tudo bem, de sempre mostrar que está forte, frases do tipo, ah, eu sou brasileiro, não desisto nunca, desistir não está no meu lema, eu posso tudo. E o cristão ainda acrescenta, basta ter fé. Então, esse tipo de frase não ajuda em nada. Então, essa cultura, ela faz com que eu mostre sempre que eu estou bem. E a gente percebe que nas redes sociais existe a cultura do parecer bem, parecer rico, parecer bonito, e aí a gente vê inúmeros filtros, né, para dar uma melhorada aí, né? O problema é que você começa a acreditar que para tudo você vai conseguir burlar, para tudo que você vai conseguir evitar. E as perdas que a gente vai tendo na vida, as frustrações que a gente tem na vida, se você não tem um preparo para lidar com elas, você abre portinhas para adoecer. Então, quando a gente fala, né, eu acho que na nossa conversa vocês vão vendo como é complexo isso. Porque eu preciso mudar a cultura, eu preciso mudar a cultura do acesso à saúde, porque quando a gente fala acesso à saúde, não é só ter médico. Eu preciso ter alimentação adequada, né? Por exemplo, uma alimentação rica em açúcar aumenta o nível de ansiedade. Então, assim, a falta de atividade física. Ah, então, se eu só me alimentar direito, tá tudo resolvido? Não, porque existem os outros fatores. Então, se eu fizer atividade física, tá tudo resolvido? Também não, porque existem os outros fatores. Então, tá tudo relacionado. Eu sempre brinco com os pacientes, né, que cuidar de saúde mental é igual mulher de mini saia, que não pode. Puxa de um lado, puxa do outro. A gente precisa cuidar por inteiro. Se você fica puxando, agora eu vou cuidar só do físico, agora eu vou cuidar só do espiritual, agora só do social, não dá certo. Você precisa cuidar como um todo. Puxa um pouquinho aqui, mas o outro pouquinho já está perto. Então, quando a gente fala
desse cuidado é justamente o cuidado como um todo. Legal. Você falou das coisas que contribuem, né, acabam levando a pessoa ao suicídio, a pessoa que vê isso como uma solução para a situação que ela está enfrentando. E existem os fatores fisiológicos para isso, né? A baixa produção, por exemplo, dos hormônios da alegria, né? Uhum. Então, além disso, quais seriam as principais causas do suicídio? Lembrando que estão relacionados, né? Nunca vem sozinho, tá? Porque se a gente pegar assim, olha, o Japão é um país rico, é um país que tem assim uma moral, uma ética muito grande, mas é um país que tem o maior número de suicídio do mundo. Então já não funciona dizer então que se você tiver isso, está tudo resolvido, né? Então, mas fatores de risco, né? Ser uma pessoa extremamente fechada, fica difícil da gente poder identificar, porque às vezes a pessoa fala assim, "Ah, mas ele não tinha nada, ele só era muito quieto." Pronto. Então, de verdade, você não sabe o que a pessoa tinha, né? Por isso que eu falo que essa cultura de fazer de conta que está tudo bem é muito perigoso, porque aí a gente não discute de verdade a respeito do que eu estou sentindo, ser franco, ser honesto, olha, não estou dando conta, não está legal. Né? Teve uma das primeiras participações que eu tive aqui com vocês, que a gente falou sobre a síndrome de burnout, né? Que é aquele estresse que é bem comum em pessoas que lidam com pessoas. A gente vê pastores, líderes desistindo do ministério porque não dão conta, muitas vezes, de lidar com a frustração, lidar com pessoas. Tem umas ovelhinhas que dão bastante trabalho, mas a gente vê que o líder não tem se cuidado. E aí tudo aquilo vai se entrelaçando. Então, cuidado com o exagero de trabalho, não tirar férias, não descansar, não procurar ajuda, não ter alguém para compartilhar as dificuldades. Porque lembrando, como é uma escadinha do horror, né? Se você tem alguém para poder desabafar, aquela outra pessoa, se ela tiver bom senso, ela vai perceber que teus desabafos estão meio estranhos, estão ficando recorrentes, porque existe uma diferença muito grande entre lamentação e reclamação. A lamentação, ela é saudável. Você ter alguém para colocar para fora a tua dor, a tua tristeza. A reclamação, o que vai acontecer? A pessoa ela vai falar repetidamente para pessoas que não têm a mínima condição de ajudar ela. E se a gente for lembrar de Jeremias, como é que é o nome do livro dele? Lamentações de Jeremias, não é reclamações de Jeremias. A lamentação, ela tem o cunho de desabafo, mas para resolver o problema. A reclamação, ela fica andando em círculo e ela só reclama e ela reclama para quem não pode ajudar. E a nossa sociedade, infelizmente, ela dá validação para reclamação e não dá para lamentação. Se você vai dividir com alguém aquilo que é o teu sofrimento, ela vai escutar. Você não pode falar uma coisa dessa. Olha o dinheiro que você tem, olha, você é bonita, você tem filhos, todo mundo queria ter a posição que você tem. Olha, você é o pastor, você não pode dar esse mau exemplo. Aí o que que acontece? A pessoa se fecha. Ou então, o que que vai acontecer? Como ela não tem espaço para lamentar a primeira vez, ela vai ter espaço para reclamar. Então, ela vai reclamar para quem? Para pessoas que não podem ajudar ela. Então, reclama aqui, reclama aqui, reclama aqui. E aí, quando você fala assim, vamos procurar uma ajuda. Não, não posso, porque isso aí é bobeira, isso é coisa da minha cabeça. E realmente é da cabeça. Por isso que precisa de ajuda. Existem profissionais que estudaram a cabeça. E esses profissionais vão lhe ajudar a identificar onde você está exagerando, interpretações que às vezes a gente dá que está errado. Então, esses sinais você vai percebendo, né? Talvez tenha alguém aqui que esteja nos assistindo, que é conselheiro, a pessoa começa a repetir demais os mesmos problemas. Pergunte para essa pessoa como está o sono dela. Você tem dormido bem? Ah, durmo, mas assim, para mim, 2, 3 horas de sono já está bom. No mínimo,
8 horas. 6, assim, olha lá, menos do que isso, menos do que 6 horas tem que procurar ajuda. Porque o corpo, por mais que você fale que dá conta, o cérebro da gente, ele precisa de descanso. E o sono é o nosso regulador natural do humor. Então, se você não dorme direito, se você dorme demais ou dorme de menos, é uma das primeiras coisas que começa a ficar desajustado. Você percebe que aquela pessoa engordou demais, emagreceu demais num prazo de tempo muito curto. Ela está engolindo o sofrimento dela, né? O que que ela está fazendo? Então, às vezes, o que acontece é que você precisa prestar atenção na história da pessoa. E aí, pela história da pessoa, você percebe um monte de sintoma. Um dos livros que eu sempre indico é A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa, que é de um psiquiatra chamado Neuri Botega, que depois eu posso estar mandando certinho para vocês, que é muito legal, porque ele escreve um livro voltado para os pacientes, para os familiares e para a equipe que vai atender. Então, a gente precisa considerar que, às vezes, aquela pessoa que você está aconselhando não é má vontade, é sintoma da doença. Você tem que confiar em Deus. Não se trata de confiar ou não confiar, a pessoa está doente. Então, se ela começa a repetir demais, toda semana ela vai lá no teu gabinete falar a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Opa, liga a antena aqui que não é espiritual, não, tá? Precisa de um acompanhamento profissional e aí você vai ver a diferença. Aí sim o acompanhamento espiritual vai estar lhe dando mais esperança de que aquilo que ela tem conserto, tem ajuda, tem como auxiliar essa pessoa, né? Ok, muito bom. Nós vamos deixar o link do livro, já encontramos aqui, fizemos a pesquisa, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok, pessoas? E a questão da incidência do suicídio por faixa etária. Estava Existe pensando nisso agora. uma faixa etária que, não sei se a gente diz que é mais propensa ou que está mais é, frágil, digamos assim, em relação ao suicídio. Bem, o número maior, ele encontra-se entre 14 a 29 anos. Por quê? Como é multifatorial, então o que que vai acontecer? Existem mudanças de hormônios nessas fases, né? Que a criança sai da infância para entrar na adolescência, para a fase adulta. Também existem as pressões sociais, escolha de profissão, inserção no mercado de trabalho, questões existenciais. A maior parte, né? Casa, descasa, é tudo nessa faixa etária, de 14 a 29 anos. E depois volta a crescer muito grande o número na terceira idade. O número de idosos que morrem por suicídio também é muito alto. Por que depois volta a crescer? Porque daí ela para olhar o que ela fez da vida dela. Então, aspectos, né? O idoso ele se isola. Então, tem muito idoso aí doente emocionalmente e que é tratado como se é comum, é normal. E na própria adolescência, né? O risco de álcool, de droga. Então, essas duas faixas etárias da adolescência jovem e para o idoso são idades assim que o número é maior. Porém, infelizmente, o número de tentativas de suicídio e suicídio entre menores de 14 anos tem aumentado também. E aí, talvez as pessoas podem perguntar assim, mas como que uma criança vai pensar em suicídio? Ué, porque o desespero dela está muito grande. Porque se tem a crença de que criança está tudo resolvido e que criança não tem nada. Mas aí a gente precisa olhar que se tem cunho genético, a depressão, o transtorno bipolar, todos os transtornos mentais, eles têm um cunho genético muito alto. E se ela vive num ambiente que traz vulnerabilidade para ela, né? Então aí o que que acontece? Você vai olhar esse ambiente, violência doméstica, violência sexual, divórcio dos pais, um dos pais, né, o pai ou a mãe ou os dois, com algum transtorno mental não tratado, a criança está num verdadeiro inferno ali. E muitas vezes ela vai sofrer mais ainda, porque ela vai para um tratamento, alguma coisa assim, ou vai para a escola, mas depois ela é obrigada a voltar para casa, e às vezes o problema está dentro de casa. Então, assim, a gente vê que, infelizmente,
por falta de observação, e olha que na escola seria o lugar ideal para se observar sintomas, né? Ah, então baixo rendimento escolar. Pode ser também mudanças de comportamento, né? E aí uma coisa que eu sempre pego no pé das escolas, né? Que às vezes as escolas elas conseguem perceber aqueles alunos que dão trabalho, que são agressivos, né? Que são briguentos, que estão lá fazendo bullying, mas aquele aluno que é muito quieto, aquele aluno que não dá trabalho, aquele aluno que tem nota boa, não significa que está tudo bem. Aí você fala assim, mas então está todo mundo correndo risco? Sim, porque se eu não tenho espaço para falar das minhas mazelas, elas vão aumentando de tamanho e eu não consigo dar vazão para esse sofrimento, ele fica preso ali dentro. E aí, se eu tenho a predisposição a ter uma doença, alguma coisa nesse sentido, tudo que eu tenho guardado aqui se mistura e a bomba explode, né? Legal. Nós falamos, do que nós falamos até agora, e dentro do nosso tema, sobre a importância da prevenção. O que é possível, o que é preciso fazer em relação à prevenção ao suicídio? Bom, a prevenção entra nisso que nós estamos fazendo hoje, né? Conversar a respeito, procurar estudar, procurar ler a respeito, procurar se atualizar, porque são pesquisas feitas no mundo inteiro. Eu preciso lançar mão de estudos que tenham comprovação, porque às vezes se tem aquela coisa assim, ah, eu vou pegar o que o reverendo tal, o pastor tal, o fulano de tal, que é muito renomado, talvez, numa área específica, mas não naquela, então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu falo isso porque nós estamos falando num programa que é voltado para o público cristão. Então, como a gente está falando de um assunto que, infelizmente, a maioria das faculdades de teologia, elas não tratam profundamente a respeito desse assunto. Então, às vezes, aquela pessoa que é muito influente, ela vai trazer alguma palestra sobre isso e, infelizmente, pode ser que fale besteira. Então, tem que tomar muito cuidado, que quando a gente vai falar sobre prevenção, traga quem estuda a respeito disso. Não é qualquer psicólogo e não é qualquer psiquiatra. Porque se a campanha chegou aqui em 2014, 2015, quem se formou antes disso não teve nada na faculdade. E quem se formou depois, se o professor que ele teve não se atualizou, então também não teve nada. Então, é procurar trazer pessoas que entendam a respeito disso, porque isso vai ser, vamos dizer assim, é o primeiro passo para a prevenção. Né? A outra questão da prevenção, precisamos trazer esses assuntos para dentro das faculdades de teologia. Porque depois que a pessoa se forma, nem sempre ela vai ter aquele interesse em querer conhecer a respeito desses assuntos. Às vezes ela fica presa com aquilo que ela aprendeu lá na faculdade, há 20, 30 anos atrás, e nunca mais se atualizou. Segundo ponto, daí para dentro das igrejas, né? Fazer grupos, palestras, mas não só em setembro, porque em média são 32 pessoas que morrem por suicídio por dia no Brasil. Por dia. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, quantas pessoas já se foram? Né? Quando a gente fala em prevenção, é ter uma campanha de responsabilidade, jamais falar sobre métodos, né, de como que a pessoa faz para se matar, não trazer cartas de despedida, porque isso é irresponsabilidade, né? Mas trazer informações de que o sofrimento psíquico, ele é um sinal de alerta. Ter problemas, ter frustrações, onde eu consigo lidar com o apoio das outras pessoas, ok. Mas é não naturalizar o sofrimento. Outro dia eu conversei com uma moça que ela está tendo vários sintomas estranhos aí depois que ela teve bebê, e ela falou assim, não, por enquanto eu estou dando conta. Tá com insônia, pensamento intrusos, dificuldade para se alimentar. Daí eu falei para ela, tá dando conta, mas e para que dar conta disso, se tem ajuda? Para que deixar a coisa piorar?
Eu falei, não é canseira não dá esse tipo de sintoma. Canseira se resolve indo dormir. Agora, se você vai dormir, acorda desse jeito, tem algo errado. Eu perguntei para ela, quanto tempo faz que você está assim? Ah, desde que o neném nasceu, o neném está com 4 meses. Então, há 4 meses achando que está dando conta. Para quê? Né? Para que isso? Então, a prevenção é se mostrar que você pode procurar ajuda, não esperando ficar feia a coisa. Ah, mas qualquer ajuda, qualquer coisa agora eu posso procurar um profissional? Por que que quando a gente fala de cuidar, então, por exemplo, dos nossos dentes, a gente fala assim, olha, a cada 6 meses visite o seu dentista. Ninguém olha torto, ninguém faz cara de preconceito, ninguém julga se aquela pessoa está em pecado ou não, porque ela vai no dentista. Agora, quando se fala de saúde mental, existe uma cobrança, não mais tão direta como era antes, porque ficou feio, né? Mas ainda se olha torto. Que o fulano tem? Será que ele não tem algo não confessado, por isso que foi procurar ajuda? Ah, mas você é fraco, qualquer coisa agora tem que buscar ajuda. Então, esse tipo de cultura precisa ser trabalhado na prevenção, para não esperar ficar num ponto onde fica super grave, onde traz bastante prejuízo, né? Então, a prevenção é você aproveitar todos os espaços para trazer informação de qualidade na igreja, né? Os líderes passarem por treinamento. Uma das coisas que eu acho muito importante é treinar os líderes para os primeiros socorros psicológicos. Primeiros socorros psicológicos, eles não é terapia, mas é você ajudar a pessoa que está ali num papel de liderança a conhecer algumas coisas básicas de saúde mental para poder encaminhar, sabe? Então, por exemplo, ela conseguir diferenciar o que é uma tristeza e uma depressão, ela conseguir identificar o que é uma ideação, um planejamento de suicídio, para onde ela tem que ligar, o que é que ela tem que fazer, com quem que ela tem que falar. Igual nós temos os primeiros socorros físicos, né? Que você ajuda ali a pessoa num acidente, e você não vai mexer muito naquela pessoa, porque senão você pode deixar ela pior, é a mesma coisa nos primeiros socorros psicológicos. Você tem um acolhimento para não falar besteira, e dependendo do nível, você encaminha para ajuda profissional. Então, quando a gente traz conhecimento, você não vai roubar a fé de ninguém, porque a pessoa ela vai estar ali precisando de outro tipo de assistência. E quando a gente vê muitas vezes aquela briga, né, entre pastores, entre psicólogos, porque tem coisa errada dos dois lados. Quando a gente desmerece a nossa vida física, a nossa vida psíquica, e quando a gente desmerece a nossa vida espiritual. Todas elas têm importância e todas elas podem andar juntas, porém, cada um dentro do seu quadrado. Né? Então, assim, nós estamos num grande quadrado que é o ser humano, mas na hora de ajudar, eu posso me unir a outra pessoa. Eu não preciso desmerecer o outro. Então, na prevenção, é trabalhar tudo isso, né? Qualidade de vida, né? Certo. E a pós-venção? Chegou até uma pergunta aqui para nós, da Lidiane, perguntando qual é o objetivo da pós-venção. Mas antes disso, a gente precisa saber o que é pós-venção. E aí, falando que aqui é pós-venção, você diz qual que é o objetivo dela. Então, a pós-venção, ela significa que é o acolhimento às pessoas que perderam alguém por suicídio, tá? Então, a pós-venção, o termo chegou aqui no Brasil em 2011 por uma psicóloga chamada Karen Scavancini. Então, a dissertação do doutorado dela, se eu não me engano, não lembro se era doutorado ou mestrado, né? Que ela trouxe essa terminologia para cá. O Brasil ele está muito atrasado ainda em estudos relacionados a isso, mas ainda bem que está chegando, né? Então, ela trouxe, né, o estudo a respeito disso. E a pós-venção, então, são um conjunto de técnicas para acolher essas pessoas. E essas pessoas enlutadas, a gente pode chamar, além de enlutado, né, de sobreviventes. Então, quando a gente fala em sobrevivente, a gente pensa numa tragédia.
porque o suicídio, ele é uma tragédia. Ele envolve, né, o luto por suicídio, ele é considerado um luto complicado, porque ele envolve vários aspectos, né? Vergonha, culpa, medo, né, decepção, frustração. Então, e ele é muito complexo mesmo, né? Então, a pós-venção, ela vai ser trabalhada com essa família, com as pessoas, os amigos, com as pessoas que tinham um vínculo mais próximo, né? Então, por exemplo, se o suicídio acontece com um líder da igreja, é uma igreja inteira que precisa de acompanhamento, né? É a família, são aquelas pessoas que perderam ali um colega de trabalho. Por quê? Quando você faz esse acolhimento, você consegue trabalhar com essas pessoas o que elas estão sentindo. E aí elas começam a falar para a gente aquilo que elas estão pensando. E a pós-venção, ela não deixa de ser uma prevenção, porque é muito comum outros suicídios ocorrerem na mesma família. Ah, mas por que isso? Porque essa família aprendeu de uma forma muito errada, de forma impulsiva, a resolver os próprios problemas. Então, ela precisa de apoio complexo, né? Para que ela possa trabalhar de uma forma diferente a vida dela agora, apesar dessa dor, apesar dessa perda, né? Então, a pós-venção seria isso, esse acolhimento quando, infelizmente, o suicídio lhe ocorre. Ok. E no caso, a pós-venção também se aplica para uma situação em que o suicídio não se concretizou. Não. A O que pós-venção, ela é fazer? sempre pós-suicídio, tá? Então, Como chama, então, o acompanhamento da pessoa que não teve o suicídio consumado, né? E aí, como é que nós vamos fazer agora com essa pessoa? Agora que nós percebemos em que nível que ela estava e tal, e esse acompanhamento, como que ele é chamado? de acompanhamento mesmo, um acompanhamento de prevenção de novas tentativas. Mas a pós-venção, ele é exclusiva para pessoas que morreram por suicídio, né? Então, para as famílias, né? Para as pessoas que foram ali impactadas diretamente com aquele suicídio, tá? Então, isso é muito sério, porque a cena, né, ou, às vezes é aquela pessoa que recolheu ali, que encontrou o corpo, a culpa, né, a vergonha, justamente porque vergonha, né? Porque existe a cobrança. Como é que você não viu? Por que que você não foi procurar ajuda? E é muito cruel, sabe? Comentários que as pessoas fazem, né? Assim, dos mais indelicados possíveis. Então, não sabe o que falar, uma das primeiras técnicas, não fale nada. Abrace essa pessoa, se ofereça lá para poder ajudar a limpar a casa dela, mas não sabe o que falar, principalmente numa situação grave como essa, melhor não falar nada, né? Que é para evitar. E aí entra, né? Como é que fala para a criança que o pai se matou, né? Então, na verdade, a criança ela precisa saber, mas lembrando sempre da faixa etária que essa criança se encontra, como contextualizar, né? O papai estava assim, estava assado, e aí ele não aguentou, aconteceu isso, sem dar detalhes, tá? Mas precisa ser falado porque a criança, ela percebe que tem algo de errado, e mais cedo ou mais tarde ela vai descobrir. Hoje, infelizmente, a gente tem pessoas de extremo mau gosto, né, que tiram foto, que filmam, e lembrando de um detalhe, isso é crime, tá? Então, por exemplo, a pessoa está lá tentando suicídio e os de mal com a vida lá ficam lá, pula, pula, pula. Isso é crime, porque é incitação ao suicídio, né? E se tiver o suicídio em si, a pena aumenta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que em vez de você ficar lá filmando, tirando foto, vai lá ajudar, que é o mais correto, né? Então, é trazer essa humanidade, né, para as pessoas, esse respeito à família, esse respeito à própria pessoa, né? E a gente precisa levar esses assuntos para todos os lugares. Eu trabalhei num lugar de alta complexidade alguns anos atrás, e vinha muita gente que tinha tentado suicídio, toda machucada.
Mas esse machucado não era da tentativa, esse machucado era do hospital. Por quê? Tinham pessoas despreparadas que ficavam lá na hora de fazer a lavagem, né? Ah, porque a gente está aqui para salvar a vida, quer se matar, faça direito, sabe? Então, esse tipo de coisa mostra o quanto as pessoas precisam ainda entender que o sofrimento psíquico, ele não vai aparecer num exame de sangue, ele não vai aparecer numa ressonância, tá? Porque é uma dor complexa e invisível, mas real. Então, o nosso acolhimento, ele precisa se dar primeiro pelo conhecimento, tá? Porque quanto mais você conhece, menos tomado por impulsividade e falar coisa que não deve vai acontecer, né? Então, trazer conhecimento, trazer respeito, né? E caso a pessoa saia lá do internamento, tomar bastante cuidado, porque tem um risco muito forte de novas tentativas pós-internação. Então, a família monta a guarda mesmo para cuidar, alguém da família se responsabiliza pela medicação, dá na mão, né, leva para o tratamento, porque isso é muito sério. Ah, mas a pessoa fez para chamar atenção. Não, ela está pedindo socorro. Ah, mas ela tentou com uma coisa, uma quantidade assim, irrelevante. Não preste atenção nisso, preste atenção na intenção, porque ela está pedindo socorro. Ela não sabe que está pedindo socorro, mas está pedindo socorro, né? Qual é o papel da igreja na questão tanto da prevenção quanto da pós-venção ao suicídio? Eu acredito que é trazer o amor, né? O amor, a esperança, não tentar substituir as outras coisas que precisam ser feitas, mas acrescentar, além do tratamento que a pessoa precisa, mostrar que ela é amada. Porque aí o tratamento vai fazendo efeito e ela vai mudando a forma dela pensar, porque ela vai vendo as coisas acontecerem simultaneamente. Assim como estraga tudo junto lentamente, para arrumar também precisa ser feito simultaneamente. Então, o papel da igreja é trazer amor, trazer paz, trazer consolo, trazer esperança, e com o conhecimento, isso fica muito mais saudável, né? E se alguém está em algum ambiente e escuta algum barulho esquisito, quando chega lá, está lá. A pessoa acabou de tentar o suicídio e ela percebe que a pessoa ainda está viva. Então, para quem que eu devo ligar primeiro? Ligo para um parente, ligo para a polícia, ligo para o bombeiro, para o SAMU? Para quem deve ser o primeiro contato? Olha, é que nem uma vez eu pedi para um bombeiro me explicar, daí ele falou assim, olha, no desespero, o número que você lembrar primeiro. Mas se você conseguir se controlar, se a pessoa tiver com uma arma, liga para a polícia. Se a pessoa estiver querendo pular, né, que coloca ali em risco da vida dela, para o bombeiro. E se ela já estiver machucada, para o SAMU. Mas, na dúvida, qualquer um dos três, eles lá vão se resolver e vão lá para te ajudar. Ok. Você falou de livros, e citou um deles. Existe também algum tipo de curso que a pessoa pode fazer, se é na área de aconselhamento, como que a pessoa pode se capacitar, porque tem sido cada vez mais comum essa realidade hoje em dia, né? Então, como que a gente pode buscar capacitação para lidar com isso? Bom, se for na área, né, espiritual, né, se for um pastor, um líder religioso, nas próprias faculdades de teologia, né, nos cursos de aconselhamento pastoral, eu acredito que, eu espero, né, que elas devam fornecer aulas a respeito desse assunto. Senão, daí tem que procurar mesmo, tem que procurar por conta, né, cursos que falem, né, ou até mesmo procurar profissionais para darem esses cursos, e aí eu me coloco à disposição, né, para poder fazer esses cursos mesmo. Um dos principais são os primeiros socorros psicológicos, porque aí você traz com calma, né,
vários temas que são muito sérios, né? Por exemplo, se morre lá alguém e a pessoa entra em desespero e ela já tem um comportamento impulsivo, o risco de suicídio é muito grande. A pessoa entrar num desespero. Porque por isso que eu falei para vocês que nem sempre o suicídio está relacionado só com a depressão. Imagina lá, você solta da mão da criança, a criança é atropelada, você num desespero, você vai junto. E a pessoa não tinha depressão, mas talvez uma impulsividade muito alta. Então, são situações, né, que a gente precisa entender que tragédias, algumas delas, né, elas estão envolvidas com a falta de conhecimento nosso. Então, como é que eu posso ajudar? Prevenir não é evitar, mas a prevenção significa trazer conhecimento e aquilo que eu posso fazer para ajudar a pessoa a entender os sentimentos lá no nível primário, né? Ela validar que ela tá triste, ela validar que ela não tá legal, né? Mas que ela pode procurar ajuda. Tudo isso pode ajudar, né? Conhecer os vários tipos de luto, conhecer alguns sintomas do que é, saber diferenciar o que é um transtorno bipolar, o que é uma depressão, o que é uma tristeza. Então, são assuntos extremamente importantes para a liderança de uma igreja, porque ela vai evitar muita dor de cabeça, né, conhecendo algumas coisas, né? É, qual é o limite, tanto da parte do psicólogo, do psiquiatra, quanto da parte do líder espiritual? Quando um líder espiritual ele está lá fazendo aconselhamento com alguém e aí ele diz, não, isso aqui já foge da minha alçada. E aí encaminhar a pessoa para um psicólogo, um psiquiatra. Da mesma forma, quando você mesma, de repente, fazendo atendimento a alguém e tal, e você diz, não, isso aqui não é mental, é espiritual. Qual que é o limite aí para ninguém, de repente, começar a atuar numa área que não é a sua? Quando você começa a estudar, você já começa naturalmente a entender as diferenças. E elas não precisam ser feitas de maneira separada. Você pode fazer tudo junto e misturado, né? A pessoa pode, ao mesmo tempo, ser atendida por você lá no seu gabinete e, ao mesmo tempo, fazer terapia, e, ao mesmo tempo, tomar medicação. Então, a pessoa que vai lá te procurar ajuda, primeiro, que é bem. Tanto é que a minha dissertação do mestrado, que foi em teologia, foi justamente sobre o aconselhamento pastoral na fenomenologia existencial, que é uma abordagem teórica que é da filosofia, que trouxe influência para a psicologia e que daí na minha dissertação eu falo que ela pode ser também utilizada na teologia, que é uma forma de você olhar, né? Assim como tem a psicanálise, a comportamental, tantas outras correntes teóricas. Mas o aconselhamento espiritual, ele não é para transformar o aconselhamento espiritual no aconselhamento psicológico. Quando você estuda outras áreas, não é para fazer uma mistureba, mas é para você entender que aquele ser que está ali na tua frente é um ser biopsicossocial e espiritual, que ele é formado de diversas áreas. Então, eu tenho esse conhecimento, por exemplo, a pessoa está lá, vai lá no seu gabinete e ela começa a te contar a história, e aí ela te conta que ela faz um mês que não dorme, ela te conta que ela tem pensamentos de morte, ela te conta que ela está sofrendo muito, e aí, o que que você vai fazer? Você vai encaminhar para o médico e vai encaminhar para um psicólogo. Se ele vem para o psicólogo, né? O psicólogo vai perguntar: você tem alguma fé? Você tem alguma crença? Porque o trabalho do psicólogo não é convencer a partir daquilo que ele crê. Isso é proibido, tá? Então, por quê? Porque o nosso trabalho como psicólogo não é alterar a crença espiritual que a pessoa tem. A gente tem que respeitar aquilo que ela acredita. Mas se ela começa a trazer bastante demandas da espiritualidade dela, a minha limitação se dá da mesma forma. Olha, que você precisa procurar o líder lá da sua igreja, porque está entrando numa esfera que não é. E aí a gente volta para trabalhar no sentido assim, o quanto isso é importante para você. Eu vou trabalhar nesse nível. As diferenças, tudo aquilo que envolve aquilo que ela acredita, é lá com o líder religioso dela. Por isso que o conhecimento, ele liberta.
Porque naturalmente não precisa esperar chegar numa situação que você já não sabe mais o que fazer com a pessoa. Se você já está assim, é porque não é realmente para você. E não necessariamente que não é porque no aconselhamento não pode. Talvez como aconselhador já está ruim a coisa. Muito menos misturar com outras áreas. Porque as pessoas pensam que aconselhamento é uma sucessão de conselhos, abre lá a Bíblia e começa a ler versículo, né? Sem contextualizar, sem levar, entender, e em vez de trazer o conforto, que dos objetivos do aconselhamento é trazer conforto, deixa a pessoa pior. Então, a partir da prática da pessoa, daquilo que ela lê, daquilo que ela estuda, e daquilo que ela está escutando da pessoa, naturalmente ela já vai saber o que ela precisa fazer. Muito bom. E eu não sei se você tem acesso a pesquisas ou a artigos que relacionem as redes sociais com o aumento da incidência do suicídio. Nós fizemos uma live no dia 13 de junho esse ano, falando sobre a inteligência digital. E aí, uma das coisas colocadas pelo nosso convidado foi o aumento da incidência do suicídio entre crianças, e isso crianças mesmo antes da adolescência, por causa do acesso a dispositivos com acesso à internet, que é ali, através da conversa com alguém, você vê o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. A pessoa está lá do outro lado e incita o outro a se suicidar. Então, muitas crianças vão caindo ali, tem os desafios, né, e tal, e aí ela chega, então, para cumprir esse desafio, né, ele chega a seguir as orientações da pessoa e acaba se suicidando, né? Então, você tem alguma coisa em relação a esse papel das redes sociais na incidência do suicídio, o aumento da incidência do suicídio? Tem bastante material, né? Até sugiro vocês entrarem na página da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, na página Vitaleri, que é uma página maravilhosa dessa psicóloga Karen Scavancini, né? Que ela tem tem vários materiais ali, tem e-books, tem um material assim bem bacana que ela disponibiliza gratuitamente ali no site. Mas quando a gente fala desse papel aí da mídia, e aí eu volto a reforçar a questão multifatorial. Como que uma criança tem acesso tão livre assim na internet sem a supervisão do adulto? E aí você já vê sintomas de uma família disfuncional, onde larga a criança com um celular sem saber com o que e com quem que ela está conversando. Né? Então você vai vendo que você puxa um fiozinho, porque dizer assim, a culpa é da internet. Sim, tem muita coisa que é lixo que está na internet. Mas como que uma criança pequena está solta na internet? Tem um livro que é daquele mesmo autor das 5 Linguagens do Amor, acho que é Gary Champ, o nome dele, né? Que é A Criança Digital. Excelente aquele livro, excelente, excelente, excelente. Ele mais uma outra autora que eu esqueci o nome, eles tratam a respeito, né, da internet em relação à criança e o adolescente, né? Porque você cuidar de uma criança e cuidar de um adolescente dá trabalho, sim. Né? Instruir uma criança no caminho que ela deve andar dá muito trabalho. Porque não é só instruir, mas é dar exemplo. Dar exemplo não é ser perfeito. A criança ela vai ver você se frustrando, mas ela vai ver como é que você resolve a frustração. Ela vai ver você nervoso e ela vai ver como é que você fica depois para ficar desnervosado, né? Como é que você resolve os teus problemas. E aí tá lá o pai chorando, a mãe chorando. Mamãe, por que você tá chorando? Não, não tô chorando, não. Não, tô chorando sim, por quê? Porque eu tô triste. Então, a nossa cultura, ela quer o tempo inteiro se mostrar forte. E aí a gente vê que é tudo exagerado. Porque também tem agora um outro tipo de campanha dizendo assim, tá tudo bem você não estar bem, vírgula, todo dia, não.
tá? Porque daí, assim, as pessoas descobriram que não precisa ser bom o tempo inteiro, daí então agora já vem com essa outra frase: tudo bem não estar bem. Mas esse não estar bem já faz 20 anos que você está assim. Então tem alguma coisa errada. Então, tudo que é exagerado vai trazer bastante prejuízo para a nossa saúde mental. Bastante mesmo. Tá? Então, todo dia você está ruim, todo dia você está triste, todo dia você está de mau humor. Opa, tem alguma coisa errada. Tem que procurar ajuda. Tá? Ok. Vamos deixar também o link da ABEPS aqui na descrição do vídeo e também o link do livro A Criança Digital, do Dr. Gary Chapman e Arlene Pellicane. Vai ficar Isso. tudo aqui na descrição do vídeo para vocês, pessoas. Ok, acho que acabamos, né? Hoje Uhum. foi sem pauta, mas rendeu. Né? É. Ok. Deixamos contigo aí, Gisele, para as suas últimas considerações. Fique à vontade também, se tiver mais algum livro ou site para indicar. Também, né, você dá curso, né, nessa área aí, então, fique à vontade. Bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, né? É arroba lá no Instagram, Acolher Psico e Lutos. Então, eu tô lá, eu trabalho bastante com a questão de lutos, com a questão de perdas, né? Tudo aquilo que a Gia ali me apresentou. Mas o que que eu tenho a reforçar, né? Que a gente não tem que só ficar na campanha de falar, mas a gente tem que entrar numa campanha de cobrar, tá? Profissionais de saúde, talvez que estão aqui nos assistindo, de educação, que são obrigados a fazer notificação. Notificação não é denúncia, tá? Mas quando a gente faz a notificação de uma tentativa, né, de um comportamento de autolesão, principalmente que ocorre entre adolescentes, né? Não é fofocar, não é denunciar. Notificação é você informar aos órgãos competentes do que está acontecendo para a gente poder cobrar políticas públicas e ter acesso ao atendimento público e gratuito. Tá? A porta de acesso sempre vai ser a unidade básica de saúde, para quem não tem condições financeiras, lá eles vão fazer uma triagem. Esse tipo de atendimento, né, quando envolve risco de suicídio, não é aconselhável ir para terapia de grupo, tá? Justamente por toda a questão, né? Porque o adolescente, principalmente o adolescente, mas a pessoa que está em sofrimento psíquico, é, pode gerar mais gatilhos ainda, você ouvir histórias ruins de outras pessoas, tá? Então, o ideal é um atendimento individual, com médico, com psicólogo, com todo o acompanhamento que essa pessoa possa ter, tá? Ninguém cura depressão indo ver vitrine, cantando música, então isso não era depressão, talvez isso fosse uma tristeza bem grande e que aliviou e passou. Isso não é depressão, tá? Depressão é doença, tudo que envolve saúde mental a gente precisa estudar, a gente precisa ler, precisa trazer conhecimento, nenhum acompanhamento substitui o outro, então você que é nosso é, fã aqui do canal, né? Continue trazendo conforto para essa pessoa, trazendo esperança, mas agregue mais pessoas aí no seu ministério para trazer conhecimento. E fico aí à disposição, se quiserem me levar presencialmente ou fazer algum estudo aí pelo Zoom ou qualquer outra plataforma, né? Estamos aí à disposição. Ok, muito bom. Né? E graças a Deus pela tecnologia, né? A Gisele está É, lá em Curitiba, nós aqui em Goiânia, né? E podemos aqui ter esse bate-papo, trazendo esses esclarecimentos para vocês. Da mesma forma, vocês podem levar a Gisele aí para a sua igreja, para a sua empresa, sua escola, né? Aproveita aí que nós temos esse recurso da tecnologia, né? E dá para fazer até mesmo os atendimentos, né, Gisele? O uhum, atendimento individual, né? Dá para é. fazer tudo isso, graças a Deus pela tecnologia. Muito bom. É isso. Encerramos aqui a nossa pauta. E aí, deixamos aqui a nossa gratidão, né? Ratificamos nossa gratidão à Gisele pela sua disponibilidade. Agora, a Gisele Tetra, vamos já pensar aí o que, é que a gente pode abordar para ela se tornar penta. E
Deixamos o convite para vocês, pessoas. Nossa próxima live, lembrando, nossas lives agora são quinzenais. A nossa próxima live vai ser dia 26 de setembro. E vamos entrar no nosso bate-papo ao vivo, se Deus quiser, dia 26, sobre missões urbanas, o princípio do ID. Então, está feito o convite para vocês aí, com o missionário Jorge Siqueira. Jorginho. E compartilha aí, então, com outras pessoas, né? A live está disponível aí no YouTube, no Facebook, link na bio, no Instagram. Compartilha com outras pessoas, de repente você pode salvar uma vida compartilhando esse conteúdo. Muito bom, pessoas. Obrigado pela companhia de vocês. Abraço, fiquem com Deus. Boa noite, pessoas. Tchau, tchau.